Fala galera do canal, aqui tá começando mais um Crise nas Infinitas Barbas com os especiais da Eagle Moss, tá? E o especial de hoje, cara, é Liga da Justiça Ano 1, primeira parte, parte 1, tá? Aqui dentro a gente tem as 6 primeiras edições de uma minissérie em 12 partes, tá? Que conta a origem da Liga da Justiça pós Crise nas Infinitas Terras, digamos assim. Depois que houve o evento Crise nas Infinitas Terras, eles nunca pararam para recontar como foi a origem da formação da Liga da Justiça, tá? E aí na década de 90, o monstro Mark Waid, isso aqui é escrito por Mark Waid, então já é sinônimo de qualidade. O monstro lá, Mark Waid, ele resolveu recontar a origem da Liga da Justiça, tá? Como foi a formação da equipe, como que eles se juntaram e tudo mais. E aí é o seguinte, eles dividiram essas 12 edições em 2 partes. Então a gente tem aqui na parte 1 a primeira metade e na parte 2 a gente tem a segunda metade, tá? Mas vamos falar do que tem aqui dentro, tá bom, pessoal? Cara, essa é uma história realmente de origem da Liga, de formação, tá? E ela é muito baseada, muito feita para parecer algo da Era de Ouro dos quadrinhos. O que é a Era de Ouro? É a primeira fase mesmo dos quadrinhos de super-heróis da DC, tá bom? É onde eles surgiram, então tem um ar parecido com isso. Quer dizer que isso aqui tá escrito igualzinho, como se fosse... Não, não. É uma coisa moderna. Mas ela é feita ela tem um ar nostálgico, ela tem uma aura diferente dos quadrinhos dessa mesma época. Por exemplo, o Torre de Babel, que foi um outro volume, você sente um ritmo totalmente diferente dessa revista, que é mais ou menos na mesma época, tá? Mas nada que comprometa, nada disso não, pelo amor de Deus, a história é muito boa, tá? Os próprios desenhos, a própria arte da revista, ela também remete muito aos desenhos da Era de Ouro, tá? Ele não tem um traço muito característico dos anos 90, ele tem um traço já para parecer realmente alguma coisa mais da Era de Ouro dos quadrinhos. E aí, cara, o Mark Waid, ele se aproveita do fato de nunca ter sido recontada a origem da Liga, que na verdade só a Liga, quando ela apareceu a primeira vez, que inclusive a historinha extra da edição número 5, se eu não me engano, que é a Torre de Babel, a gente vê que a Liga já existia quando ela apareceu a primeira vez. Aqui no final, a gente tem a historinha da origem oficial da Liga da Justiça, contada lá na década de 60, tá? E a primeira forma, como eles se juntaram e tudo mais. E aí o Mark Waid, cara, ele pegou essa ideia, essa premissa dessa historinha da década de 60 e resolveu trabalhar em cima dela, tá? Ele resolveu continuar a historinha da década de 60. Então quando você começar a ler essa revista aqui, você vai sentir que já aconteceu alguma coisa, os personagens já se conhecem, tá? E eles vão começar a tentar trabalhar juntos a partir daquele momento. E esse momento que não está na história e que já aconteceu é justamente essa primeira história de 1960 e pouco, que está aqui atrás. Então é legal, a escolha dessas historinhas geralmente é muito acertada, é muito boa. Mas o que é muito legal é que justamente a história que a gente sente que não está sendo contada, que não foi contada, tá? É como se você começasse a assistir do capítulo 2 e o capítulo 1 fosse, na verdade, essa historinha aqui. Então isso já foi uma sacada muito legal do Mark Waid, tá? Outra coisa legal, cara, que aí também baseado pela história de 60 e pouco, é o grupo que formou a origem, que formou a equipe Liga da Justiça. Na verdade, a gente já tem na Liga da Justiça, a gente pensa em Liga da Justiça é Superman, Batman e mais alguns. E aqui a gente vai ver uma formação da Liga que não é essa, tá? Pelo menos nesse primeiro encadernado. Então a gente tem nesse primeiro encadernado o Lanterna Verde, o Aquaman, o Flash, a Canário Negro, que no original era Mulher Maravilha, mas ela foi substituída pelo Canário Negro, o Caçador de Marte, né, o John Jones, e o Aquaman. Eu acho que eu já falei Aquaman, mas tem o Aquaman, tá? E aí a gente tem esses personagens, cara, ainda em início de carreira, digamos assim, eles ainda estão meio que começando a ser super-heróis, eles estão começando a conciliar a vida deles particular com a vida de heróis, tá? Eles ainda não lidam muito bem com isso. E eles ainda não sabem trabalhar em equipe, eles não têm toda aquela interação legal que a gente vê naquele quadrinho do Torre de Babel, ou que a gente vê até naquele desenho que eu particularmente adoro, da Liga da Justiça Sem Limite.
ainda não existe aqui. Eles ainda tentam contar uma piada um pro outro, mas não funciona. Então, eles ainda têm alguns problemas com a Canário Negro, porque ela é uma mulher bonita, uma mulher gostosa, os caras ficam de olho e rola um clima estranho. E também eles ficam, na hora que a porrada come, eles ficam com receio dela não dar conta, eles ficam com medo, querem proteger a menina e tudo mais. Tem essas coisas legais. E tem uma coisa que, embora eu não tenha gostado, tá? Que é uma coisa recorrente, é a forma como o Aquaman aparece na história, tá? O Aquaman é um personagem estupidamente zoado o tempo todo, né, cara? O que a gente mais vê na televisão, em filmes, em desenhos, quando faz alguma referência ao Aquaman, é sacaneando o Aquaman. Particularmente eu gosto muito do Aquaman, cara. E eu não gosto dessa forma. Não que eu não goste, eu me divirto com as situações, óbvio. Mas a forma como ele começa aqui na história, ele, um cara totalmente deslocado, sem entender como funciona a vida fora da água e tudo mais, é muito bem contado, obviamente. Mas eu fico um pouco de pena do cara. Eu falo, porra, o Aquaman... Eu vejo o Aquaman, cara, com uma personalidade mais forte, um cara diferente do que tá aqui, tá? Eu só não gostei muito da personalidade dele, mas nada que comprometa não, porra, ainda tá muito legal, cara, tá? E depois ele acaba tendo mais importância e tudo mais, e o pessoal começa a valorizar mais ele. Mas muito legal, muito legal. Então essa interação, esse início de interação dos personagens é uma coisa muito boa no quadrinho, tá? A gente vai conhecendo alguns personagens, algumas coisas novas, tá? Que futuramente viriam a ter alguma relevância. E a gente tem uma coisa muito legal aqui também, que não tem nada a ver com a formação da Liga, né? Mas tudo bem. Que é a participação da Patrulha Destino, que é um grupo de super-heróis bem bizarros e bem desconhecidos, digamos assim, que vai ganhar um encadernado da Panini esse ano, e com uma fase sensacional dele, inclusive, e aí já é legal pra você ficar sabendo aqui, tá? Mas então, cara, a história não tá completa, né? Mas essas 6 primeiras edições que estão aqui dentro são muito legais mesmo, tá? Um quadrinho muito bom, justamente não pela ação, não pelo uso dos poderes e tudo mais, mas por essa questão do conhecer, de tentar formar um grupo com poderes, vamos tentar nos entrosar e tudo mais. E isso funciona muito bem dentro do roteiro do Mark Waid, que além de trabalhar muito bem essa questão dos heróis por si só, só pelo fato dele estar contando uma origem, ele já faz isso muito bem, mas o fato dele também usar o material do passado como referência e tentar fazer com que a história dele atual tenha um ar que pareça escrita no passado, deu pra entender mais ou menos, né? Então, isso, cara, é muito legal, tá? Muito legal mesmo. A arte é muito boa, como eu falei, ela não é uma arte tradicional ela não é uma arte com muita cara de anos 90, tá? Embora você veja que é uma arte de anos 90, mas ela, em alguns momentos, ela parece muito com um quadrinho dos anos 60, tá? Ela é feita mesmo, acredito eu, pra aparecer. Então, um quadrinho muito bom. Você vai ter que comprar a segunda parte, obviamente, mas eu acho que você não vai se arrepender. Se você é fã da Liga, se você é fã da DC no geral, isso aqui é uma história imperdível, tá? Isso aqui tinha sido publicado já no Brasil, mas lá na década de 90, cara, na revista Melhores do Mundo, da editora Abril, e foi publicada, eu acho que em 12 partes mesmo, ou algumas 6 partes, não sei, não lembro exatamente. Isso lá em 98, 99. Então, um material bem raro aqui no Brasil. Acho que isso não foi publicado de novo. Não foi, acho que a Panini republicou isso depois. Não tenho certeza, mas a primeira vez que saiu foi na Abril, tá? Na revista Melhores do Mundo. Então é uma coisa difícil de se ver. Como sempre, uma excelente escolha da Eagle Moss, com aquele material acabamento que a gente sabe, de alta qualidade e tudo mais. Uma história muito interessante, com material sempre muito legal e muito acertado. Vamos contar a história da Liga? Vamos pegar uma história da Liga por top, por aquela do Mark Waid. Então, material muito bom mesmo, com a historinha, como eu falei, a Liga da Justiça número 9, que é a primeira, contando como foi a formação da equipe lá no finalzinho da revista, e com todas aquelas informações que são legais, falando sobre justamente a revistinha da década de 60, o que houve e tudo mais. A edição, como sempre, alto padrão da editora Eagle Moss, tá? Então, no próximo programa, segunda parte, a conclusão, tá? E é isso. Agora a gente vai dar uma pausa pro carnaval.
só depois do carnaval agora, tá bom, pessoal? Valeu, continue curtindo a gente, comentando, tirando suas dúvidas, que a gente tá aí falando direto com vocês. Beleza? Então, até a próxima.